É que nem eu falei, né, pra você. O Santos só cai quando o Fluminense for campeão da Libertadores e o São Paulo da Copa do Brasil. Andrezinho Zanetti. Ó, hoje é dia seguinte, dia 7, dia seguinte do rebaixamento do glorioso Alvinegro Preto. Só que nada como um dia após o outro, estamos aqui. Puto, sim. Mas Paciente. deixando de gravar para subir a bandeira? Não, nunca. Jamais. Nunca. Never. Estamos aqui com o nosso futebar tradicionalíssimo para falar uma coisa. Tem quitutes aqui. Hoje é importante falar que no outro não tinha cerveja e não tinha quitutes aqui. Hoje nós temos as duas coisas. É que eu vim gravar, né? Que daí se eu venho, o troço anda. Lembrando, nós vamos falar hoje sobre o Campeonato Brasileiro, tudo que aconteceu extraordinariamente e, por incrível que pareça, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Hoje, na verdade, a gente botou na pauta que é o futebol da decepção, né? Por isso que não tá os gordinhos palmeirenses, né? Tá só os decepcionados, né? Eles estão faceiros. Por quê? Os gordinhos estão faceiros. Tá ali, ó. O Parmeira tá aqui atrás do Alejo, mas tá ali. O Cochicho ganhou a Copa do Brasil. O Andrei não pôde vir. O Andrei não pôde vir, mas está sendo representado por você. E eu estou representando a nação flamenguista, que esse ano, meu Deus do céu, faltou tomou alguém mais no que representasse a torcida do Botafogo. Exatamente. Mas eu estou representando a torcida do Botafogo. Não sei se você reparou, mas eu estou representando. Porque, ó, quem que deu o chapéu em quem? O Botafogo deu no Parmeira ou o Parmeira deu no Botafogo? Eu acho que o Botafogo deu o chapéu em si mesmo e deixou escapar, né? O Botafogo deu o chapéu na torcida. Claro que a gente vai falar hoje sobre toda a questão do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma debatida aqui. Eu quero que você, antes de mais nada, deixe like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e comente o que você achou do Campeonato Brasileiro. É importante você comentar que a gente quer saber a tua opinião. Tira sarro. Se for pra vir tirar sarro, vem. Pelo menos vem. Mas comente, tem que comentar. Nós vamos voltar pro dia 14 de abril. A estreia do Brasileirão foi dia 15 de abril com 7 jogos, desculpa. E a ESPN sempre faz a cotação ESPN, que é para prever quem vai ser o campeão, quem vai ser os rebaixados, como que vai ser toda a questão. Como que funciona? Eu tenho aqui escrito, porque, né, eu não trabalho na ESPN, eu trabalho no Subir a Bandeira. Então, todo ano ela pega 20 jornalistas e faz uma projeção da classificação final do Campeonato Brasileiro. Eles colocam pontos, então assim, primeiro colocado ganha 20 pontos, segundo 19, blá blá blá, até o último que ganha um pontinho só. Eles somam todas as projeções, né? Todo mundo que vai ganhar, eles somam tudo. E esses 20 jornalistas fazem a classificação final do Campeonato Brasileiro. Pela lógica, 20 vezes 20 dá 400. Então o primeiro colocado no máximo pode ganhar 400 pontos. Como que a ESPN, você está vendo na tela, Palmeiras 392 pontos. Ficou em primeiro. Fluminense em segundo com 373. Aí que tá. Detalhe, previram o Fluminense à frente do Flamengo, né? Exatamente, só que é aquela questão, né? O Fluminense deu ênfase para a Libertadores da América, então eu acho que essa sétima colocação do Fluminense não sei se mudaria. É que também eles pensaram muito no Fluminense pós-Carioca, né? Carioca. Terceiro, Flamengo com 362 pontos, né? O Flamengo ficou em quarto. Só o Flamengo e Atlético Mineiro. Fechando o G4, Atlético Mineiro, só essa alteraçãozinha aí. Corinthians e quinto ficou em 13º. A sexto, o Atlético Paranaense, o Atlético ficou em oitavo. Sétimo, Grêmio, ficou em segundo. Aí, ó, uma projeção baixa pro Grêmio, mas ele ficou em segundo. Internacional, oitavo. Eu achei que foi uma projeção alta, visto que o Grêmio veio da Série B. Exato. Fortaleza em nono e o Internacional em oitavo. O Inter ficou em nono e o Fortaleza em décimo, né? Só deu aquela subidinha. São Paulo em décimo, ficou em 11º. 11º o Vasco, que ficou em 15º, que se salvou nas almas das bacias, né, que ele diz. América Mineiro em 12º. Cara, esse aí é um dos casos que eu falei, pô, os caras botaram o América Mineiro lá em cima e decepcionou, porque foi o último colocado, né? Red Bull Bragantino em 13º, foi muito rebaixado que deu mais trabalho. Vai baixar que deu mais trabalho. O Botafogo em 14º, ficou em quinto. O curioso caso, né, do Botafogo. Eu falei do América Mineiro, mas o Botafogo é o caso mais extraordinário, mais diferente dessa questão toda. Bahia em 15º ficou em 16º. 16º Cruzeiro ficou em 14º. Santos em 17º, acertou. Os caras deram uma projeção pro Santos. Os caras acertaram essa projeção no dia 14 de abril, né? Mas o editor vai pôr na tela a mensagem que o Sérgio mandou foi em março, se não me engano, 20 de março, no grupo da família lá. Tá aí o outro culpado também, Sérgio Janchar. Curitiba, 18º, ficou em 19º. Cuiabá, 19º.
Cuiabá, a projeção era 12º, ficou em 12º, a projeção era 19ª, desculpa. Tô desculpado, né, porque eu já me desculpei. Goiás, 20º, ficou em 18º. Então essa projeção... Acertou 3 rebaixados, né? Acertou 3 rebaixados dos 4, exatamente. O único que não caiu foi o Cuiabá. A ESPN pediu para 538. Isso, esse site aí. Um site parceiro. E ele fez uma previsão para a tabela final do Brasileiro. Flamengo ficou em primeiro, Palmeiras em segundo. Você tá vendo na tela todos aí. Atlético Mineiro terceiro, Fluminense quarto, Internacional em quinto e por aí vai. Curioso aqui que eu gosto de destacar. O Santos ficou em oitavo, segundo essa projeção. Outra coisa que é legal falar é a questão do Botafogo. Acho que é legal a gente falar, mas enfim, né? E o Grêmio 15º, que ficou em segundo também. Uma projeção aí curiosa. Os rebaixados foram para essa questão: Cruzeiro, Curitiba, Cuiabá e Goiás, ou seja, acertou 2 dos 4. Aí em julho, André, o Campeonato Brasileiro já estava correndo solto, né? O torcedor santista que já estava se benzendo, já estava imaginando que não seria fácil. Desde o começo do ano a gente já imaginava. Quem viveu bem esse ano na internet lembra da popularização do ChatGPT, né? Que é uma inteligência artificial que está aí auxiliando o pessoal a fazer o TCC. Não usem ChatGPT. Mas enfim, foi dado pro ChatGPT fazer um panorama das equipes, né? E determinar alguns critérios, né? Por exemplo, quem disputa ou não outras competições, como Flamengo, Palmeiras, jogaram outras, Sul-Americana, o Santos jogou Sul-Americana também, foi eliminado de tudo que jogou, ano que vem não joga a Copa do Brasil, inclusive, expectativa de um técnico novo, expectativa por reforços, vive um bom momento agora, ou decaiu do começo do campeonato para cá, ainda não engrenou em nenhum momento do Brasileirão 2023, histórico de campanhas recentes, e está entre os maiores ou menores orçamentos do torneio. Com esses critérios... definiu tudo, né? Com esses critérios chega aí o que a inteligência artificial trouxe pra gente. E aí, André, como é que foi esse resultado? Ele definiu como título, meio de tabela e zona de rebaixamento. Então, para título, ele colocou o Botafogo, por conta do desempenho até agora, estatística e tal. Botafogo... Lembrando que o campeonato já estava rolando, né? 3 meses, né? Já tinha 3 meses de campeonato. Flamengo e Palmeiras... Tava na questão, mas conta orçamento, conta o momento que tá aí ganhando títulos e tal. E Grêmio e São Paulo por conta do bom futebol. E daí é aquele negócio, se continuar a manter, pode ser que venha a ser candidato ao título. Meio de tabela que eu achei meio curioso, cara. Meio curioso por conta dos times que eles colocaram no meio de tabela, sabe? Talvez a presença do Atlético Mineiro, que não vinha fazendo um bom campeonato. Exato. Não vinha fazendo. O Atlético Mineiro tem a melhor campanha do segundo turno, não é nem a do Palmeiras, é melhor. Pra você ver como alguns pontinhos fazem falta, né? O Flamengo, por exemplo, perde pro Santos, né? Ele foi rebaixado. O Flamengo não perdeu do Cuiabá também. Alguns pontos podem fazer diferença. O Atlético, mesmo tendo a campanha melhor do segundo turno, não foi suficiente para ser campeão brasileiro por conta de alguns pontos perdidos no primeiro turno, inclusive empata com o Santos. Exato. E na zona de rebaixamento, Vasco e Curitiba, a situação atual dos times e tal, a dificuldade que estavam vindo enfrentando. Goiás, Bahia e Corinthians, ó. O Corinthians estava por aí. E o Corinthians, na verdade, se escapou ali, faltando uns 6, 7 jogos ali, que ele deu uma empinada para fora. Mas é questão de tá mostrando sinal, mas o resultado pode ser que coloque. E o Santos? Mesmo mudando de treinador recentemente, o Santos enfrenta crises fora de campo que pode afetar no seu desempenho pro resto do campeonato. E, teoricamente, afetou. Eu não acredito em astrologia e esse negócio de previsão pra mim é balela. Porém, a mãe Michele, a cigana, fez uma previsão. Isso foi dia 11 de agosto, aniversário do Bonitão. 30 anos, presentão de 30 anos. Hashtag printou. Ela fez uma previsão que o Botafogo não seria campeão da Série A. Não vai ser campeão, tá? Nas últimas rodadas ali vai dar problema para eles. O que você tá falando, não entendi? Que nas últimas rodadas aqui, ó, não vai ser campeão. Detalhe, quando ela faz essa previsão, o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem. E ali, depois disso, vem muitas coisas que viralizaram, né? Por exemplo, a entrevista do Esteban Necessier, né? Onde ele disse que agora que a gente está achando que não vai ser, né? A gente não está acreditando. Quando já estava com os 13 pontos e quando a mídia começou a falar que provavelmente seria. Então, bem curioso. 85%, né? O Botafogo estava nesse momento com 85% de chance. Quase 86%, de acordo com as estatísticas, né? Então, era muita chance. Mas enfim, André, dito tudo isso, previsões, algumas se concretizaram, outras não. Foi um ano bizarro para você? Você achou que foi? Foi porque foi o último campeonato assim que não teve aquele negócio assim, vai ser esse time. Todo mundo falava do elefante em cima da árvore, que era o Botafogo, e bem no fim foi até quase o fim.
E realmente era, quando todos pensavam que não seria. Você acha, o que foi mais bizarro na tua opinião? E você, internauta, já comenta também. O que você acha? O primeiro turno do Botafogo ou essa pipocada inacreditável? O que foi mais bizarro? O mais bizarro foi a pipocada. Por quê? A partir do momento que a gente tá falando de Campeonato Brasileiro, tá? E quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino tomou a liderança no começo da competição. Você fala assim, cara, não vai passar de 10 rodadas. Todo mundo fala do cavalo paraguaio, do elefante em cima da árvore. Todo mundo fala. E, cara, começou o campeonato, o Botafogo foi. Cara, chegou uma hora que todo mundo falava, vai ser campeão, cara. Olha a distância que tá. E assim, ele chegou num patamar que todo mundo falava, cara, não perde mais. Não perde mais. E simplesmente o time desliga. Sabe quando desliga o carro e acabou a ser gasolina? Porque foi o melhor primeiro turno da história, né? São 15 vitórias em 19 jogos. Ele empatou com o Corinthians, na verdade, né? Corinthians de 2017, acho. Se eu não tô enganado. O primeiro turno invicto, né? Exatamente, só que o Botafogo tem uma vitória a mais. Então, no critério... O critério do desempate do Campeonato Brasileiro, primeiro é a vitória, né? Vitória. Então, teoricamente, o Botafogo teve a melhor campanha, mesmo estando empatado em número de pontos. Que é uma coisa completamente absurda ele ter esse desempenho, porque no Carioca... Eles estavam querendo mandar o cara embora, o Luiz Castro embora, e bem no fim quem foi embora foi ele, deixando o Botafogo. Depois pediram pra não ir, né? Chama o Mister! É muito bizarro porque o Botafogo termina o segundo turno em 17º, né? Se pegar só o segundo turno. É um recorte de time rebaixado, né? Exato. A campanha do primeiro turno foi tão boa que se o Botafogo ficasse em 16º e do 17º pro 16º na tabela só do segundo turno, são 6 pontos de diferença, que é o Cruzeiro. Então, se o Botafogo fica na posição do Cruzeiro, ficaria igual em número de pontos com o Palmeiras. Aí teria que ver o critério do desempate, se é vitória, quem tem mais, quem tem menos, mas provavelmente seria campeão. Foram 10 ou 11 jogos sem vitória. Agora, fechou acho que 11, se eu não me engano. Jogos inacreditáveis, né? 37 minutos do segundo tempo, 3-1 pro Botafogo, pênalti pro Botafogo, o jogo termina 4-3 pro Palmeiras. Então eu também concordo com você, é mais bizarra a campanha do segundo turno do que do primeiro. Embora foi muito bizarro ver o Botafogo, que ninguém dava crédito, fazer o que fez no primeiro turno. Cara, surreal mesmo, na moral. Mas outra coisa surreal que aconteceu também, André, pra mim, foi a temporada do Flamengo. Que é o time com maior investimento hoje no nosso continente. Sim. É o elenco mais caro. E você tem lá nomes como Gabigol, Arrascaeta, né? Pedro brigando com Gabigol. Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Eu acho que o grande problema do Flamengo talvez seja não tem um goleiro assim, que a torcida olhe assim, cara, esse cara é o cara que a gente precisa. Mas enfim. Jogou metade da temporada com o Santos contestado, Matheus Cunha, né? Veio só o Rossi no meio da temporada. Só que são coisas que eu acredito que são escritas já há muito tempo atrás, né? O Flamengo termina a temporada anterior ganhando Libertadores e Copa do Brasil e manda esse técnico embora. Esse mesmo técnico é campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo contra o clube, que nunca tinha ganhado, né? Que é o caso do São Paulo. O Vitor Pereira, quando vem, né? O Vitor Pereira é eliminado do Mundial, perde o Carioca também, né? O Flamengo é a única equipe que eu vi entrar em campo com uma vantagem do 2-0 e já entrar derrotado. Foi muito curioso aquele jogo. E não ganhou nada. Não ganhou nada. É eliminado nas oitavas da Libertadores pro Olímpia, né? Pro Olímpia. O Flamengo é o único time que disputou 7 títulos e não ganhou nenhum durante o ano. Isso é, na história do futebol mundial, se duvidar. Eu sei que do brasileiro mas do mundial eu sei que é. Do brasileiro eu sei que é, do mundial não sei. Teve a Supercopa, né? Mas teve Supercopa, teve Carioca, teve Recopa, teve tudo, absolutamente tudo, e o Flamengo conseguiu perder tudo. O lado bom pro torcedor é que o Flamengo não ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, que também é muito feio, mas pegou vaga direta porque o Botafogo conseguiu ser pior que o Flamengo. Falávamos do Botafogo, ele não foi que nem o Arsenal, né, que ainda terminou vice-campeão. O Botafogo termina em 5º lugar. Exato, pegou pré-Libertadores. Se o Bragantino vence o jogo contra o Vasco, infelizmente perdeu, né? E aqui estamos cabisbaixos, cientistas. O Bragantino fica em 5º, o Botafogo cai para 6º. Para você ver como foi desastrosa essa campanha do Botafogo. Pois é, Alejo. Sem o Nenê. Uma das questões mais surpreendentes, eu acho, do ano é o time que nunca caiu ter caído. Né? Não é surpreendente, André, porque parece que é uma frase clichê do futebol. Difícil, mas o Santos não caiu ontem.
né? Ou seja, não caiu no dia 6. O Santos caiu há 3 anos atrás com essa gestão desastrosa do Rueda, que veio com uma promessa de equilíbrio. Olha como que a gestão do Santos foi. Ele veio com a promessa de equilibrar as finanças, porque ele mesmo afirmou na campanha que ele não era bom de futebol, não entendia nada de futebol. Isso a gente viu, realmente. O senhor não entende nada. O senhor Andrés Rueda. Mas ele falou que ele entendia muito bem de finanças e ele ia botar em ordem as finanças do Santos. E realmente, no começo da gestão dele, ele começa a pagar algumas contas. Eu lembro disso. Como que termina a gestão do Andrés Rueda? 3 anos seguidos sem classificar para a semifinal do Paulista. Onde, em 2 oportunidades, o Santos decide se vai cair ou não no estadual, na última rodada. Aí, 3 anos seguidos brigando para não cair no Brasileiro. E na última rodada desse ano, chegou com chance de cair. E aí, o Andrés Rueda, que ia ajeitar a casa do Santos, financeiramente, ele termina o mandato dele, agora acabou. Sábado, dia 9, tem eleição. Então você que está vendo esse vídeo já sabe quem que é o presidente do Santos hoje. Ele termina a gestão dele com rebaixamento inédito e adiantando as cotas de TV de 2024 para pagar salário em 2023. Ou seja, o ano de 2024 do Santos está muito comprometido. E vai ser difícil subir. Mas a gente pensa assim, ele chegou com... Ele assumiu em 2021, você tá falando ou não? Quando foi? Ele pegou um time que bateu final de Libertadores, no caso, né? Chegou em 2020 na final da Libertadores, falou, vou ajeitar a casa, financeiramente deixa com o pai. Será que a gente entra numa discussão que não é nem para esse futebol, mas é legal a gente falar? Será que vale a pena mesmo você ajeitar a casa? Porque, tipo assim... Veja o Galo. Tá ligado? Devendo bilhão, cara, mas tá lá. Vice-campeão não, terceiro colocado. Então, assim, é aquele negócio. No futebol brasileiro, às vezes é melhor você ser o larápio, você ser o liso da bola, porque, cara... Mas isso se ele tivesse ajeitado a casa, né? Porque ele não ajeitou a casa. Aí que tá, né? Tem isso também. E não foi surpreendente porque... Quando começa o Campeonato Brasileiro, todo torcedor santista já sabia que ia ser um ano tenebroso e a gente imaginava que tinha grande chance de rebaixamento. Quando entra o Presuntinho lá, ele entra com 3 vitórias. Vale o Presuntinho, ele falou que não quer. Inclusive, ele ganha do Palmeiras. Ele começa ganhando do Bahia, Vasco e Palmeiras. Só que o Santos é um time muito machucado, assim... Os caras jogam com medo, dá pra ver que... Eu não sei. Eu queria a tua opinião sobre uma questão, porque... Quem assistia aí o Sport TV, minuto 10 é o minuto do rei, descia a coroinha, bonitinha. Você trocaria o Santos ser rebaixado antes para uma possível estruturação do que ser rebaixado no ano que o Pelé, que é homenageado o ano inteiro por conta da partida? Não faz muita diferença, eu acho. Não fica mais triste ser rebaixado exatamente no ano da morte dele. Inclusive, que bom que ele não viu isso. Tem isso, né? Que bom que ele não precisou passar por isso. Então, Pelé morre com o Santos sem ver o Santos na Série B. Então, não faz muita diferença. Eu acho. E eu não sei se o time se reestrutura. Agora, falando como torcedor, espero que sim. Mas a gente tem que ser consciente. Não sei se acontece isso, porque é difícil, a situação do Santos é muito difícil. E ano que vem, na minha opinião, vai ser um ano de brigar para ficar no meio da tabela da Série B. Cara, e a Série B é um campeonato difícil, né? Quem acompanha, assim, eu acompanho porque eu cheguei a cobrir, né? Mas, pô, você acompanhar, você vê o jogo, assim, cara. Tipo, que nem você falou, uma hora você tá jogando com o cara lá no norte, daí você volta com um jogo difícil em casa, daí vai pro sul. Nós temos Paysandu, Amazonas agora, né? Campeão da Série C. Então vai Sempre tem os times que encrencam, né? No caso. A gente não estamos no que aconteceu, que geralmente estaremos sentados falando, e agora, o que aconteceu com você? Não, mas assim, a gente fez uma projeção em off aqui da gravação. Cara, é coisa assim, para ano que vem pegar uma posição boa no Paulista, para 2025 voltar para uma Copa do Brasil para fazer caixa, tá ligado? Isso não vai participar. O Santos tem 2 competições. O Santos, se não avançar, e a gente vai falar se porque... Tem a possibilidade. São 3 anos seguidos não avançando. Então, se o Santos não avança para a semifinal do Paulista, são 54 jogos previstos para 2024. É pouco pro tamanho do Santos. É pouquíssimo. Mas é isso aí, 2023 foi isso. Eu vou dar graças que acabou, porque eu não aguentava mais ver o Flamengo jogando esse futebolzinho pífio dele. Fizemos esse futebol especial para você, porque não queríamos que tivesse aquela alegria toda desses vagabundos. Então, esse foi o futebol 2023, né? E me responda, André. Palmeiras ganhou ou o Botafogo perdeu?